Fala galera, quero compartilhar com vocês algo no qual eu estava meditando, Na verdade eu estava meditando sobre o testamento de Jesus e eu lembrei desse estudo que eu fiz há algum tempo, O tema eu coloquei como a excelência do ministério de Cristo e eu vou começar lendo Hebreus capítulo 8, verso 13, que diz assim: Nova aliança envelheceu a primeira. Porém, não cabe essa palavra nova aliança. E por quê? Porque a aliança é algo que pode ser desfeito. Aqui caberia a palavra, seria a palavra testamento. Então, ficaria assim. O testamento envelheceu a primeira. E que primeira? O primeiro pacto. Vamos lá. O testamento envelheceu a primeira, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Aqui está falando do pacto antigo. O pacto antigo, ele envelheceu. E como eu disse no verso acima, não cabe a palavra nova aliança, porque a aliança é algo que, como eu disse, ele pode ser desfeito. Jesus, ele nos deu o testamento. A palavra correta seria testamento. A aliança é algo que pode ser quebrado. Vamos se dizer que é usado para fim de certos acordos. O significado quer dizer ato ou efeito de aliar-se. Eu quero ler aqui para vocês Hebreus 7. Vou ler os versículos do 11 ao 28. Quero muito que você acompanhe aí na sua Bíblia, Enfim, eu vou começar aqui discorrendo, Verso 11 diz assim: Se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei de Moisés, Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Entre parênteses aqui, Melquisedeque, ele foi rei em Salém, Ele viveu no tempo do patriarca Abraão, E no pacto antigo, na primeira ordem, a tribo de Levi, Arão, ele foi consagrado a sacerdote por meio de Moisés, que era seu irmão. Arão passou a ser o responsável por todos os trabalhos de cunho sacerdotal. E o que seria isso? Não sei se você vai lembrar, mas no antigo pacto, ele havia aquele sacrifício de animais, E outros rituais, para, vamos se dizer, esconder os pecados das pessoas. Enfim, continuando aqui. Verso 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. 13, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. 14, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. É muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. 16. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. Olha lá. Mas segundo a virtude da vida incorruptível, 17, porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, 18, porque o precedente quer dizer anterior, mandamento é abrogado, que abrogado é anulado, por causa da sua fraqueza e inutilidade.
Olha o que está falando. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Está falando que a lei anterior foi anulada por causa da fraqueza, inutilidade. Continuando aqui. E desta é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdote. 21. Mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor aliança. Jesus foi feito fiador. Fiador é o quê? É uma pessoa que se obriga a realizar pagamento ou cumprimento de obrigação de outra pessoa. Olha o que Jesus fez por nós, né? Ele foi feito fiador para que os nossos pecados fossem pagos, né? A gente como se fosse uma dívida enorme e Jesus foi feito esse fiador, pagou essa dívida, né? Jesus, ele foi feito fiador, pois um testamento ele não pode ser anulado, né? Porque além alguém o deixando, quer dizer que essa pessoa morreu, visto que só tem força onde houver morte ou terá algum valor enquanto o testador vive. De maneira nenhuma. E eu quero fazer uma pergunta. Alguém morreu na antiga aliança ou antigo pacto para que ele tivesse algum valor? Claro que não, né? Ou melhor, tornar o pacto anterior em testamento? A resposta também é não, porque Jesus foi o único que fez isso, né? Ele tornou o pacto anterior em testamento, né? A aliança que foi quebrada, aí ó, a aliança sim cabe, agora Velho Testamento não existe 2 testamentos, existe somente um. Jesus, ele tornou o pacto antigo, o pacto anterior, essa aliança antiga em testamento, sendo que não pode, né, existir Velho Testamento, né? Existe o testamento de Jesus, não são 2, mas sim um. Existe o testamento, sendo que até em circunstâncias terrenas não pode haver 2 testamentos, partindo de um só testador. E se assim o tiver, um deles vai ter que ser destruído, né? Leia Hebreus 9, versos 16 em diante. Eu vou continuar o versículo de Hebreus 7. Verso 23, diz assim: E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Olha lá. 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Olha lá. Por que céus? Porque céus é essa expansão no qual conseguimos enxergar, é o céu, né? Onde Deus o Pai, né, e onde iremos morar é o reino do céu, né, no singular. E 27, verso 27. Que não necessitasse, como sumo sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo.
Jesus se ofereceu uma única vez para que pudesse salvar, né, redimir o pecado de todo o mundo. Onde eu parei? 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Olha lá, a lei de Moisés, ela constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho, Cristo, perfeito para sempre. E para terminar, irmãos, né, eu quero ler Hebreus capítulo 9, versículo 16, que eu acabei de ler aqui. Né, estava tentando achar esse versículo, olha lá. Hebreus capítulo 9, versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Olha lá, Jesus ele foi o único que morreu para tornar a aliança, algo que podia ser quebrado, em testamento. 17. Porque um testamento tem força onde houver morte. Olha lá, no velho pacto, Jesus não morreu, ninguém morreu para tornar a aliança em testamento. Jesus foi o único. Olha lá, porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Olha lá. 18. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros. Olha lá, agora dá para entender tudo. Jesus foi o único por quê? Porque era um sangue inocente, de um homem inocente. No pacto antigo era o quê? Era sangue de animais, né? Não tinha valor, não teve valor, não teve força, né? Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. E para terminar, né, Jesus se ofereceu uma única vez para que toda essa bagunça pudesse acabar, né? Não era igual no pacto, né? Que todas as vezes as pessoas tinham que oferecer sacrifício, né? Jesus, uma única vez, pelo seu sacrifício, ele aniquilou o pecado. Enfim, era essa mensagem que eu queria compartilhar com todos vocês. Que Deus abençoe e até a próxima mensagem.